Você só assumirá a responsabilidade por quem você é se conhecendo. Quando você conhece os seus limites, conhece aquilo que te atinge, aquilo que te causa medo, aquilo que te traz pavor, aquilo que te deixa triste, aí sim, aí você vai entender realmente o que as pessoas estão fazendo no dia a dia e que de repente aquilo que acontece lá no seu trabalho, no seu relacionamento, em casa, não é sobre você, Sim. né? Não é por você, para você, Não é mas pra te sim ferir, não é não é pra para te ferir, mas sim é o comportamento natural daquela outra pessoa. É óbvio, se você, dentro do seu entendimento, parei para pensar, parei para avaliar o que há dentro de mim e entendi que o comportamento daquela pessoa está sendo tóxico, aquela pessoa está me sufocando. Bom, você só será capaz de ver isso a partir do momento em que você conhece os seus limites, aonde terminam os seus limites e começam os limites do outro. E quando alguém está avançando os limites para cima, para dentro de você. Bom, aí sim, aí você vai compreender esse relacionamento, essa relação, essa amizade, ela não me faz bem realmente. Por quê? Os valores, aí é uma questão de valores. Os valores daquele outro indivíduo são diferentes dos meus. Não há como nós termos um casamento, porque as minhas expectativas são totalmente diferentes das expectativas daquela outra pessoa. Os valores educacionais que a minha família me deu são diferentes. Os valores religiosos também são diferentes. Há a condição de nós chegarmos a um senso comum no relacionamento com o seu amigo, com o seu colega de trabalho, com sua namorada, com sua esposa ou seu esposo. Há condições de conciliarmos essas diferenças e podermos caminhar juntos? Aí cada um vai ter que dar a sua resposta. Quer ver um exercício bacana de fazer, Shimon, que eu gosto de fazer nas mentorias para algumas pessoas? É o seguinte: é a pessoa se imaginar que ela tá assim o Armagedon vai acontecer na Terra, ela foi avisada, e essa pessoa ela tem que se colocar no lugar que assim, ela pode escolher ir para uma ilha Ok. deserta e ela só pode levar 5 pessoas. Muito bem. Quem são essas 5 pessoas e por que ela está levando essas 5 pessoas? Então ela vai colocar no papel. Quem tiver assistindo Escreva aí, aqui, escrever, fazer faça esse esse exercício. exercício aí. Pega Se papel e tivesse caneta. acontecendo agora o apocalipse mundial, você pudesse levar 5 pessoas pra estar lá contigo nessa ilha, tá? Quem Pra você levaria, né? ajudar na questão da regeneração do mundo, pra que esse apocalipse não aconteça. Quem são as pessoas que você levaria e por quê? É muito importante colocar ao lado o nome da pessoa e por quê. Faça esse exercício. Na sequência, eu quero que você imagine que, por exemplo, o governo ele te avisou de que estão tentando invadir a ilha para acabar com o seu plano de salvar a Terra. E aí, eu gostaria que você nomeasse no papel quem são as 5 pessoas que de jeito nenhum ela pode entrar na ilha, que te atrapalharia na questão ali de conduzir o teu processo, o teu projeto de salvar a humanidade. Coloque quem são as pessoas que você conhece que de jeito nenhum poderiam entrar porque iam te atrapalhar na tua forma de conduzir o teu projeto de salvar a humanidade e por quê? Quando você tiver essa clareza de quem são as pessoas que você chamaria e quem são as pessoas que você não chamaria e o porquê, a gente vai entrar nessa questão de valores. Vai ter muito bem claro valores. Questão de valores. Quem são aquelas pessoas que realmente me incomodam? E por que me incomodam? Porque quando a gente coloca no papel, por que eu não chamaria essa pessoa? Fica evidente o porquê. A pessoa é grosseira, a pessoa é mesquinha, a pessoa é falsa, eu não gosto do jeito que a pessoa fala. Não sei. Tem N possibilidades. E aí começa a aparecer algumas coisas e fica muito mais claro essa questão de valores nos nossos relacionamentos. E tem aquilo, né? Você vai identificar no outro aquilo que já está dentro de você, aquilo que você conhece. E aí, talvez, meu amigo, A resposta quando você não faz seja essa boa. análise, você começa a ver que tem pessoas da tua família, tem pessoas do teu convívio próximo. E o que você tem feito para melhorar esses relacionamentos? Ou se afastar se eles estão te prejudicando? Aí cabe a autorresponsabilidade também sobre cuidar da tua saúde mental,
da tua qualidade de vida. Então isso são reflexões muito interessantes de se fazer em relação à responsabilidade da qualidade dos relacionamentos. Então, para avançarmos, é preciso que você faça uma autoavaliação de como você está conseguindo lidar com esses conflitos nos seus relacionamentos. Você está conseguindo trazer soluções ou não vou mexer nisso agora porque só vai piorar, eu não consigo resolver, eu estou tentando há muito tempo, estou empurrando com a barriga certas relações, a minha relação com o patrão, com o colega de trabalho, com um familiar, eu não tenho maturidade para mexer com isso. Bom, a partir de agora é o momento de você avaliar o que está te impedindo de resolver essas situações e entender que para resolver, muitas vezes não vai precisar muita coisa. Você resolvendo um problema interno, 90% daqueles problemas com a outra pessoa já vão ser resolvidos. Quanto mais a gente entende de perfil comportamental, de como eles funcionam, de por que as pessoas fazem o que fazem e das necessidades, a gente começa a navegar melhor nesses relacionamentos. E aí a gente começa a perceber o impacto que o outro tem na gente e a gente começa a ficar mais consciente e sair daquele negócio da reação. As emoções, elas foram muito importantes, Shimon, e aqui não é negar a emoção, né? Porque talvez algumas pessoas estejam assim com a impressão de que, então quer dizer que eu tenho que sufocar as minhas emoções, reprimir, eu né? tenho que reprimir. Não. Não. As emoções, elas foram muito importantes, elas tiveram um papel e têm um papel muito importante, mas vamos pensar lá no Homem das Cavernas. Quando nós estávamos como humanidade lá na savana, em campo aberto, que tínhamos que lutar com leão, que tínhamos que lutar com animais selvagens, pela sobrevivência, se aparecesse um leão na minha frente, se eu ficasse pensando muito sobre, poxa, se eu vou conversar ou não, como resolver esse conflito, já era. Eu já teria sido devorado ali pelo leão. Então a emoção, ela tem esse papel de nos colocar num modo de ação muito rápido, ou de luta ou de fuga. Só que a humanidade evoluiu, nós não vivemos mais nas savanas, nós temos a evolução assim foi muito grande do ponto de vista material, do ponto de vista para nossa sobrevivência. Então nós não podemos também mais nos comportarmos da mesma forma e viver no modo luta e fuga a todo tempo. Nós temos que aprender que as emoções nos ajudaram, mas agora é controlar isso, aprender a manejar essa energia da emoção para que a gente possa construir relacionamentos agora. Nós precisávamos realmente para sobreviver, para nos colocar em movimento, em luta, em fuga, para garantir a sobrevivência da prole, porém hoje são necessárias outras competências, as emoções elas precisam ser ressignificadas também nesse aspecto. Um grande pesquisador, ele chegou à conclusão que o quociente de inteligência emocional é tão importante quanto o QI. Exatamente. É tão importante você ter essa leitura de si mesmo, né, de controlar as suas emoções, né, quanto você ser super inteligente em questões técnicas. Né? Eu até diria talvez até mais, sabe por quê, Chama? Porque a gente vê a maioria aí de pessoas muito bem-sucedidas na sociedade que não necessariamente foram os melhores alunos na escola. Sim, exatamente. Eu tive muitos casos, assim, de conviver com pessoas muito inteligentes e até uma pessoa muito próxima a mim passou em vários vestibulares, assim, passou em todos, na verdade, que tentou, Unicamp, Federal, Cefet, enfim, e teve sérios problemas emocionais durante a vida. Passou, assim, sofre demais. Por muitos perrengues na vida, por não se conhecer da forma como deveria ter investido no conhecer a si mesmo, em se trabalhar. Então, há de se ter esse equilíbrio, né, nas emoções, e isso vai te possibilitar conquistar mais. Sim. Se você conseguir entender o que me deixa triste, o que me pega, por que me engancha, por que a fala do outro me afeta tanto, por que muitas vezes eu me sinto talvez menosprezado, porque o que acontece, né? Se eu tô com muita raiva e eu não entendo essa raiva, eu tenho a tendência de atacar. Se eu tô triste, eu tenho ali a tendência a me retrair, a não me reagir, esconder, né? a vamos dizer, me isolar.
Se eu tô muito Ansioso. feliz, muito expansivo, tem a tendência de perder o foco, Invadir de o espaço invadir do o outro. espaço do outro, ser, né, muito inconveniente até. Então a gente precisa entender disso para ter esse olhar mais crítico sobre como que a gente está se comportando. Tem um sentimento muito terrível que atrapalha a vida de muitas pessoas. Você pode acabar se identificando com isso, que eu me sinto um impostor, né? Aquela questão de você não se reconhece, não reconhece as suas capacidades. Uhum. Há de se fazer um grande exercício na sua vida para mudar isso. Né? Isso te impede de crescer, te impede de conquistar, te impede de evoluir como pessoa, como ser humano, como um profissional, como um pai, como mãe, como um esposo, uma esposa, como um namorado, uma namorada. Por quê? Porque você começa a aplicar na sua vida questões que te limitam, crenças que te limitam. Né? Eu nunca vou ser capaz de mudar, eu nunca vou ser capaz de conquistar, eu nunca vou ser capaz de ter aquilo. Né? Imagina eu falar nas câmeras, nos microfones, isso não é para mim. Mas você tem vontade, você tem o desejo, admira pessoas que fazem, mas algo te diz lá dentro do seu subconsciente, você não é capaz. Acho que assim, a gente tem que ter a clareza do que. O primeiro ponto é ter a clareza do que realmente você quer. Porque o mundo, ele é muito vasto de possibilidades. Então também a gente não pode dar conta de tudo. Só que o ponto é o seguinte, eu não posso me limitar no sentido de, por exemplo, eu gostaria de ter um curso online, viver disso, ter uma renda e contar essa história que eu não sou capaz. Aí eu tenho que criar um plano para me desenvolver, eu tenho que entender o que eu preciso trabalhar dentro de mim. O mal disso, ele impede a pessoa até de sonhar. Uhum. Não, sonhar com isso não é para mim. Esse ponto é muito importante. Porque se a gente não tiver sonhos, a gente não tiver objetivos, não tiver metas na vida, porque... E as pessoas confundem, tá? O que é sonho, o que é objetivo, isso é uma cadeia, né? Eu tenho um sonho, depois eu transformo em objetivos, metas e passo a passo. Mas se eu não consigo criar sonhos, e aí o sonho ele começa com afirmações do que eu quero ser, quem eu quero ser. Isso. Quem eu quero ser, quem eu quero me tornar. Porque as pessoas também não buscam seus sonhos porque vivem muito de projetos pontuais, né? É o projeto verão agora, agora é o projeto não sei o que. Vive em projetinho e não sustenta uma mudança de longo prazo. Então, acho que esse primeiro ponto, assim, é ter a clareza, quem que eu quero ser? Porque primeiro eu tenho que ser para depois ter. Vamos dizer que eu tivesse aqui R$2.000, Shimon, em notas de R$10. Tá? Ou vai dar vamos dizer que daria um bolo significativo de dinheiro. Você acha que eu conseguiria colocar esses R$2.000 dentro de uma caixinha de fósforo? Não. O que eu precisaria fazer para guardar esse dinheiro? Ou você pegaria uma nota só, né? De 2.000, não existe. Não existe, que não existe? Né? Não existe essa nota. Ou colocaria um recibo de um depósito bancário ali, né? Ou, que é o que eu falo, nós precisamos aumentar o tamanho da caixa. Aumenta o tamanho da caixa. Pega, ao invés de pegar aquela pequenininha, pega aquela grande, né? Isso, aí e aí, os 2.000. Qual que é a analogia que eu quero fazer? Muitas vezes você não tá tendo os resultados que você quer ter, porque você não tá aumentando o tamanho da tua caixa. Imagine hoje, assim, que eu te desse uma Lamborghini de R$2 milhões. Você conseguiria manter? Só de IPVA aquele carro deve custar uns 200 mil reais. Então, nós precisamos aumentar o tamanho da nossa caixa. E aí, para isso, é preciso ter clareza. Quem que a gente quer ser? Porque a partir desse reconhecimento, dessa clareza, onde que eu quero chegar, quem que eu quero ser, eu começo a tomar ações mais assertivas em relação a aumentar o tamanho da caixa.